Olá pessoal, meu nome é Anderson Moreira e eu falo aqui da Resolve Informática com o curso Fundamentos de Informática Descomplicada. No vídeo anterior eu mostrei para vocês o que é dado, o que é informação e a diferença entre informática e computação. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a história da informática e o avanço da computação. E eu já começo fazendo a seguinte afirmação. A ideia inicial de um computador é fazer cálculos matemáticos. Partindo dessa ideia, nós vamos mostrar para vocês que as primeiras máquinas, os primeiros vestígios de computador, as primeiras ideias de computador foram as máquinas mecânicas, começando com o ábaco, que é esse aparelho aqui colorido que foi usado há 7.000 anos atrás para fazer operações aritméticas de contagem. Temos também a máquina de Pascal, uma calculadora mecânica utilizada para fazer contas de soma e subtração. Essa daqui é a máquina analítica, que foi uma das primeiras máquinas a usar o algoritmo, uma sequência de passos. Temos também a máquina tabuladora, uma das pioneiras em cartões perfurados. Eram uns cartões de papel que tinham os furos e nesses furos tinha o algoritmo do programa a ser inserido na máquina. Mais na frente, nós temos já o avanço da máquina já eletromecânica, ou seja, uma mistura de elétrico com mecânica. E o SUSE Z3 foi um dos primeiros computadores programáveis. A gente poderia programar as tarefas que ele iria fazer. Com o passar do tempo, surgiram as máquinas 100% eletrônicas. E o ENIAC foi uma das precursoras nesse sentido de máquina. Foi o primeiro computador eletrônico que ele era gigantesco, tinha uma aparência muito grande, ocupava um espaço enorme. É esse aqui da foto. Em seguida, nós vamos te mostrar a teoria da computação de Alan Turing. Ele publicou um artigo científico com teorias de programação informática muito importantes que aceleraram o avanço da informática. Essa daqui é a máquina de Turing. Mais na frente, a partir da década de 1950, surgiram os computadores comerciais. Ou seja, eram computadores que eram feitos para dedicar às empresas, às escolas e às unidades militares. Com isso, teve a chegada dos transistores. Os transistores foram substituindo as válvulas. As válvulas eram peças do tamanho de uma garrafa PET. Se um computador utilizava 100, 200 válvulas do tamanho de uma garrafa PET, por isso que ele era tão grande como o ENIAC. Já com a substituição da válvula pelo transistor, teve uma diminuição também no tamanho, né? Já que a válvula era desse tamanhão e foi substituído pelo transistor, que é do tamanho de um botão, os computadores enxugaram o seu tamanho, diminuíram bastante. Mais à frente, nós temos o IBM 650, que foi o primeiro computador comercial produzido em larga escala. Ou seja, antes um computador era feito pontualmente, um para cada instituição. Depois do IBM 650, ele começou a ser produzido em série, fabricado em larga escala. Nós temos aqui o surgimento da linguagem de programação escrita. Esse daqui é o exemplo de Fortran, que facilitou muito a programação, que antes era cartão perfurado, agora começou a ser escrito. Esse daqui é o ARPANET, que é a precursora da internet. Foi a primeira rede de computadores a ser utilizada nos Estados Unidos, que ligavam alguns computadores em pontos diferentes e compartilhavam os dados entre esses computadores. Mais na frente, a partir da década de 1970, nós temos a revolução do computador pessoal, ou seja, os computadores chegaram até as pessoas, até as residências. O surgimento dos microprocessadores, que são esses chips bem pequenos, do tamanho de um dedão ou da ponta de um dedo, eles possuíam vários transistores, milhares de transistores. Ou seja, o transistor já diminuiu de tamanho, era do tamanho de um botão, e ele diminuiu mais ainda que coube dentro de um chipzinho, centenas e milhares. Então o computador diminuiu mais ainda o seu tamanho e não precisava mais de uma casa ou de uma sala para ocupar o espaço de um computador como o ENIAC. Hoje em dia, com a chegada do computador pessoal, ele só precisava de uma mesa. O espaço de uma mesa era o suficiente. Nós temos aqui o Apple I, criado por Steve Jobs. Foi o primeiro computador pessoal a se popularizar.
Eu indico a vocês o filme Jobs, que conta a história de Steve Jobs e um filme muito bom, sensacional. Nós temos aqui o MS-DOS, com o surgimento dos primeiros sistemas operacionais, a Microsoft de Bill Gates. Mais na frente, a IBM popularizou mais ainda o uso do computador pessoal. Steve Jobs deu o pontapé inicial e a IBM popularizou, chegando a milhares, centenas de milhares de casas. Mais na frente, a partir da década de 1990, se popularizou a World Wide Web, ou seja, o www, que é a internet que nós conhecemos hoje em dia. A internet não era para todos. A internet só era usada por instituições militares, do governo, escolas e empresas. A partir de 1990, ela se popularizou, chegando na casa de todos. Mas a internet era apenas para uso de leitura, ou seja, você só conseguia observar a página de determinadas instituições e empresas. Mais na frente nós temos o Windows 95 e o macOS, que foram um dos primeiros sistemas operacionais gráficos, com imagens, coloridos, que chegavam a ser bem definidos para o usuário. Redes sociais tiveram um pontapé muito importante na história da informática. Até mesmo porque começaram a conectar pessoas globalmente. Uma pessoa conseguia se comunicar com a outra através das redes sociais, que foi um avanço. Dispositivos móveis como smartphones e tablets revolucionaram o acesso à informação. O computador não chegava até as casas dos interiores, mas o celular hoje em dia quase todo mundo tem. Por isso se popularizou tanto e democratizou tanto o uso da internet. Armazenamento em nuvem permitiu maior acessibilidade, pois antes, quando eu tinha um arquivo, um documento, ele ficava apenas no computador ou no dispositivo. Com o armazenamento em nuvem, eu posso acessar o meu arquivo de onde eu estiver, apenas com a minha internet. Inteligência artificial passou a ser utilizada para resolver problemas de larga escala, problemas bastante complexos, que um ser humano não conseguia raciocinar ou até mesmo instruir um computador para fazer tais tarefas. A inteligência artificial está substituindo o homem nessas funções, porque tem uma habilidade bem mais rápida e bem mais avançada. O IoT, a internet das coisas. O que quer dizer? A integração de aparelhos domésticos, aparelhos que nós temos em casa, com a rede de computador, que permite o acesso através da rede. Eu consigo controlar o meu ar-condicionado, consigo controlar a porta da minha residência, consigo controlar o alarme, a câmera de segurança, através do IoT, que foi o surgimento, a ideia de colocar a rede, a internet nos dispositivos domésticos também. Isso também tem um avanço muito importante na era da informação. Com isso, pessoal, nós finalizamos aqui uma ideia inicial da história da informática e do avanço da computação. Eu dei apenas uma explanada para você ter uma noção de que isso existe, mas você pode estudar mais a fundo, até mesmo com o nosso material exclusivo. E na próxima aula eu vou começar a abordar termos como hardware e software. Eu vou dar uma definição bem mais refinada para esses dois termos. Encontro vocês na próxima aula e até mais. Obrigado!